18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que vem aí, né? No melhor Mix do Brasil. Continue conosco aqui em 100,7. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Karime Leão. Muito boa noite, Boa. Muito obrigada pela sua companhia, você sintonizado aqui em 100,7, é isso aí, aquele salve pra galera que nos acompanha ao vivo pelo Instagram, no @18 horas news, muito obrigada, boa noite. Boa. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas desta quinta-feira. O governo do Amazonas gastou de janeiro a maio deste ano para assistência social o dobro do que gastou nos 2 anos da pandemia, Karime. Governo federal pretende publicar decreto de calamidade pública por causa da alta dos combustíveis. E o deputado denuncia o uso do serviço de emissão de RG para fins eleitoreiros no estado do Amazonas. Agora são 6 horas e 1 minuto em Manaus. Muito boa noite para você na sintonia certa, boa noite para você no melhor Mix do Brasil. Estamos começando por aqui mais uma edição do programa 18 horas. Os principais destaques do dia, os principais destaques desta quinta-feira, dia 2 de junho de 2022. Você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, estamos em ano eleitoral, hein? Vamos eleger presidente da República, governadores dos estados, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. E claro que muitos estão trabalhando estratégias para a reeleição, como é o caso do presidente Jair Bolsonaro e, aqui no estado do Amazonas, do governador Wilson Lima. Só que algumas medidas podem ser questionadas, como é o caso do gasto da gestão de Wilson Lima para assistência social. De janeiro a maio deste ano já foram 211,3 milhões de reais para assistência social. Esse valor que é o dobro do que o governo gastou nos 2 piores anos da pandemia, Karime. Exatamente, Carlão. E os dados são oficiais, tá? Do portal Transparência do Estado, que revelam que o governo autorizou este ano para assistência social o orçamento de, prestem atenção, 606,3 milhões de reais. Vamos comparar? Em 2020, em plena pandemia, esse valor foi de 91,6 milhões. E em 2021, quando tivemos a pior crise sanitária da história do estado, com a falta de oxigênio e quanto muitas pessoas morriam asfixiadas, o total investido foi de 358,2 milhões de reais. Gente, praticamente a metade. Tinha dinheiro, não é? Agora imagina quantas famílias ficaram sem seus chefes, sem seus provedores, sem as pessoas que pagavam as contas e ficaram sem condições financeiras de arcar com o básico. Por que não usou esse dinheiro, já que tinha, né, tanto dinheiro, por que não investiu na assistência social para ajudar essas pessoas? Karime, a população questiona o fato do governo do estado só enxergar a fome e a necessidade do povo em ano eleitoral, na eleição. Para pessoas ouvidas pelo 18 horas, essa assistência social do governo Wilson Lima, na verdade, é apenas para comprar votos de eleitores famintos. É a velha política do pão e do circo. Os detalhes com Mandinera hoje. Na antiguidade, o governo romano costumava distribuir migalhas de pão e trigo à população pobre e entretê-la com espetáculos de gladiadores nas arenas para evitar revoltas por causa de desemprego, fome e demais problemas sociais. Era a chamada política do pão e do circo. Para o líder comunitário do bairro Redenção, Antônio Jadir, essa mesma política o governador Wilson Lima vem fazendo nesse ano de eleição. Durante 3 anos, a população mais necessitada do estado ficou esquecida e somente às vésperas da eleição ele se lembrou dessas pessoas. É uma prática da velha política. Ele foi eleito com o discurso da nova política, mas na verdade foi um grande engodo, uma grande farsa.
ele trouxe consigo que tem mais de nojento, de mais nebuloso da velha política, são essas práticas eleitoreiras e nem de eleição. Tanta gente que morreu aqui em Manaus por falta de recursos da saúde, por falta por desvio de recursos da saúde, e só nesse ano que se dá essa prioridade para a questão de assistência social. Isso é uma falta de respeito com o povo, né? Essa falta de respeito a que Antônio Jadir se refere é porque somente nos primeiros 5 meses de 2022, ano eleitoral, a gestão do governador Wilson Lima, candidato à reeleição, já gastou mais em assistência social do que no mesmo período de 2020 e 2021, anos em que o estado enfrentou os piores momentos da pandemia da Covid-19. E os números estão todos no portal da Transparência do Estado. Para se ter uma ideia, de janeiro a maio desse ano, o governo já gastou 211 milhões e 300 mil reais em assistência social, o dobro dos 2 anos da pandemia, 140 milhões e 600 mil reais. Foram 34 milhões de reais nos 5 primeiros meses de 2020 e 106 milhões e meio de reais gastos com assistência da população mais pobre em 2021. Entre os investimentos desse ano estão os restaurantes comunitários. Mas para o servidor público Miguel Oliveira, lembrar que o povo só tem fome em ano de eleição caracteriza a compra de votos. O uso desses recursos públicos não é só suspeito, como caracteriza a compra de votos, porque devia fazer parte da política de governo. E como política de governo, não teríamos o fatídico e tenebroso janeiro de 2021, com a morte de centenas de pessoas por falta de oxigênio no Amazonas. E a fome é uma marca desse desgoverno federal do senhor Bolsonaro, assim como do desgoverno do Wilson Lima, porque a fome, ela não é sentida só no período eleitoral, com abertura de restaurantes populares para atender a maior parte das pessoas que passam fome. O líder da oposição na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Wilker Barreto, concorda que destinar o dobro de investimentos em assistência social somente nesse ano de eleição remete ao uso da máquina pública para se reeleger. Claramente a máquina estadual está voltada para o processo eleitoral. Mas é a mesma máquina que não paga vale transporte, que não paga vale alimentação para os servidores da saúde, que deixa enfermeiros em atraso, que o interior está abandonado. Então, o Ministério Público, os órgãos de controle precisam ligar a antena. Eu sou a favor, o governo precisa socorrer a fome, mas tem outras ações também, como segurança, saúde, que estão esquecidas, colocando a população em risco. Então, o Wilson sabe que se não ganhar a reeleição será preso. É vida ou morte para ele essa questão da reeleição. Só que não podemos esquecer que o dinheiro é do povo, tá? De acordo com o portal da Transparência do Estado, o governo autorizou o orçamento inicial de mais de 606 milhões de reais para assistência social nesse ano eleitoral. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Agora em Manaus, 6h09. Vamos conversar com o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, pré-candidato ao Senado Federal pelo PSDB. Muito boa noite, seja bem-vindo novamente aqui ao 18 horas. Então, boa noite. Tudo bom? Boa noite, Karime. Tudo bem. Boa noite, Carlão. Boa. E boa noite aos ouvintes da Mix. Tanta gente boa que ouve. É uma rádio que eu já tinha mania de ouvir, porque eu gosto da música. Uma ótima mania. Então, o senhor estava certo, não é mesmo? Sobre a candidatura do partido para o governo, indicando o Amazonino Mendes para o governo do estado e o seu nome para o Senado, né? O presidente do partido, inclusive, enviou uma carta para o senador Plínio Valério com essas indicações. Sim. Agora sim é fato consumado e é fim dessa polêmica ou de qualquer discussão, não é? É uma coisa assim que eu até quero explicar com muita tranquilidade, com muito respeito a todos os atores dessa história. É que há tempos que o PSDB já havia manifestado
interesse em apoiar o governador Amazonino Mendes, que havia manifestado interesse de apoiar uma candidatura do PSDB para o Senado. Eu não vejo nada de ilegal em uma pessoa, desde que bem intencionada. Eu não posso achar que o senador Plínio tenha agido de outra maneira, eu o conheço, e não imagino que ele fez isso mandado por alguém, porque eu não acredito. Eu acredito que ele simplesmente tentou se candidatar. Mas os argumentos que foram colocados para ele são irrefutáveis. E ele deve, inclusive, aceitar com a humildade que faz parte dele, com a boa compreensão que ele tem das coisas, que o Cidadania apoia cerca de 10 candidatos ao governo por todo o país. Num só estado, o Cidadania pediu que se apoiasse um candidato dele. Aí veio a sopa para o mel, misturou a sopa com o mel, deu tudo certo, porque era a nossa intenção, minha, por exemplo, de tanta gente de partido, eu diria, apoiar a candidatura amazonina, e aí vem oficialmente o partido dizendo que não pode deixar de atender o seu parceiro. Nós temos coligação com outros partidos, mas com Cidadania é uma relação mais estreita, porque é uma relação indissolúvel por 4 anos, a não ser que aconteça uma coisa muito grave. São 4 anos em que nós vamos ter um só CNPJ, vamos ter uma vida em comum, e isso está acontecendo também com outros partidos. O PT se coligou com o PV, se coligou com o PCdoB, então são coisas naturais. Então não houve, para mim, nenhuma diminuição para o senador. Houve a reafirmação de uma vontade majoritária do PSDB de estar com Cidadania, fizemos a federação e, portanto, atender o Cidadania naquilo que o Cidadania precisa. E o Cidadania faz questão do apoio que nós aqui também queríamos, quer dizer, por isso que eu disse que caiu a sopa no mel, né? Apoiar o governador Amazonino Mendes. Então está tudo certo, a meu ver. Eu trabalho assim completamente sem levar as coisas a ferro e fogo. Eu trabalho com muita tranquilidade e nunca duvidei de que fosse esse o resultado lógico. Era o resultado da lógica. Mas não culpo o senador por ter lançado o seu nome. Ele lançou o nome dele, pronto, e não logrou. Mas quem sabe em outras ocasiões ele não saia bem sucedido e quem sabe até com o meu apoio do Amazonino, quem sabe, né? A gente tem que sempre deixar as janelas abertas, enfim, mas o importante mesmo do ponto de vista prático é que reina completa paz no PSDB, e reina completa paz no Cidadania, e reina completa paz na Federação PSDB-Cidadania. Pronto. Ok. Arthur, voltando só a falar sobre a carta do presidente nacional do PSDB, o Bruno Araújo, ele afirma, né, inclusive a preferência de Amazonino Mendes na disputa aí para o governo. E, Arthur, outro detalhe, as pesquisas do partido confirmam essa preferência de Amazonino também, né? Nas pesquisas também está aparecendo. E isso é lógico que às vezes a gente gosta muito de um candidato, mas se o candidato não está bem colocado, se não tem possibilidade de se colocar bem, a gente opta por um outro que tenha ideias semelhantes, afins com o partido, e a gente tem que enfim, a eleição se ganha com votos, né? Então, o governador Amazonino é uma pessoa que está bem voltada nas pesquisas, como, graças a Deus, eu tenho me colocado sempre na frente nas pesquisas para o Senado, sei a máquina e o tamanho da máquina que a gente enfrenta, né? Mas ainda hoje tive uma conversa muito boa interna aqui da nossa federação, e traçamos uma estratégia, eu acho que vai dar muito certo em relação à questão popular, e vamos adensar a nossa capacidade de ir ao povo e vamos adensar, portanto, as nossas votações, se Deus quiser. Eu sinto que esperam do amazonino que ele regenere o Amazonas, e esperam de mim que eu seja aquele senador combativo que talvez esteja faltando hoje. Aquele senador combativo que defende a Zona Franca, que defende os interesses do Amazonas, a despeito de qualquer coisa, porque eu nunca deixei de dizer no Senado algo que eu vou repetir aqui agora.
Quando o Brasil tem alguma pendência com o Amazonas, eu fico com o Amazonas. Então eu sou mais amazonense do que brasileiro, embora eu tenha orgulho de ser brasileiro. Mas vamos separar as farinhas. Quando o Brasil ou qualquer estado faz alguma coisa contra nós, eu reajo imediatamente. Porque eu sou mais amazonense do que qualquer outra coisa. É aqui que eu moro, é aqui que meus filhos moram, é aqui que eu criei minha vida. Foi minha carreira política, que é uma carreira bastante vitoriosa, ela foi feita aqui. Então, a gente não discute essas questões. E se for para o Senado, eu tenho esse desejo, vejo muita gente apoiando esse desejo, eu vou firmemente para o apoio, assim, indiscutível a todos os pleitos do Amazonas, a começar por investimentos sérios que modernizem e tornem contemporânea uma Zona Franca que está envelhecendo, e a começar pelo combate, por exemplo, esses decretos. Eu teria, obviamente, obstaculizado as sessões do Senado ao máximo, e eu percebi que cada decreto ia receber de mim uma retaliação terrível e chata. E aí acaba diminuindo o ímpeto dos governos de virem contra o Senado, se sabe que tem um chato de prontidão lá de manhã, de tarde e de noite. Agora, é isso aí. Agora, Arthur, a gente já tem data para as convenções, para oficializar a candidatura, a sua candidatura e de Amazonino Mendes para o governo? Vai ser, eu não sei o que o amazonino pensa quanto a ser melhor a gente ficar no final da fila ou ser melhor a gente ficar no começo da fila. Eu topo as duas coisas, porque tem uma estratégia nisso aí. Você, fazendo no final, você sabe exatamente qual é o quadro que está posto na tua frente. Quando você faz no começo, você está dando, de certa forma, subsídio para os seus adversários, enfim. Mas vamos acertar entre nós, né? E fazer isso aí com os companheiros, ouvir todo mundo. Acho que é uma prática boa que a gente tem usado aqui, ouvir a todos e prestigiar todos. E seja da capital, seja do interior, eu não tenho hora para trabalhar, não tenho hora para ir ao povo, eu gosto disso, eu sou tarado por povo. Se isso fosse crime, eu seria um criminoso, porque eu sou tarado por povo. Então, qual é a sua tara? Povo. Depois vem as preferências, mas a tara mesmo é povo. Eu gosto, me sinto bem. Às vezes eu estou num salão todo emperiquitado, eu não me sinto tão bem, apesar de ter sido criado em salões, porque eu fui diplomata, sou diplomata de carreira. Mas me botou no meio do povo, aí a conversa muda, fica fácil, eu fico sorridente, eu fico alegre, enfim. E sinto que esse mesmo cheiro de povo tem o amazonino. É uma dupla bastante forte. Nós vimos pesquisas e ele é um candidato que passa votos para mim, eu sou um candidato que passa votos para ele. Então isso significa dizer que é um casamento. É um casamento que não pode de jeito algum dar filhos, mas é um casamento. Ok, olha, o senhor inclusive já comentou, o senhor está liderando, né, nas pesquisas eleitorais aí para o Senado. Se deixa tranquilo ou você fica mais preocupado? Qual é a sua situação? Não, assim, eu acho engraçado quando eles, assim, quando não sai pesquisa, eu digo, poxa, os caras estão admitindo que eu estou na frente. Aí eles inventam uma pesquisa que eu estou ligeiramente atrás e eles próprios sabem que não é verdade. Eles sabem que não é verdade, sabem que o povo debocha dessas pesquisas, porque o povo sabe o que está acontecendo em Manaus e o povo sabe o que está acontecendo no Amazonas. Então, eu equilibro em vários municípios, ganho num monte deles. E tem um município que eu perco por muito, mas até julho vai estar bem mudado isso. Vai estar bem mudado. Nós vamos para a luta. Eu não entro assim para brincar, entro no jogo aos brinca, é sempre aos vera, né? E portanto, sem insultos, sem baixarias, estão anunciando baixarias contra mim e já praticando baixarias contra mim. Isso eu já esperava, isso aí eu enfrento um tipo de gente que gosta disso, né? Então eu vejo baixarias graves, vejo abuso de dinheiro público, eu vejo tudo isso, mas vamos para a luta. Nós estamos na luta? Então vamos para a luta. Vamos ver no final quem tem mais votos, quem tem mais água na bilha,
quem tem mais água na bilha, quem tem mais água no pote. Vamos ver no final, quando o povo se decidir sobre que caminho ele quer seguir, escolhendo o seu governador, escolhendo o seu senador. Tá ótimo. Estamos às ordens do povo. Muitíssimo obrigada, Arthur, pela sua participação conversando com a gente Obrigado. hoje aqui no 18 Horas. Eu agradeço muito, Karine, Carlão. É um prazer grande ver vocês sempre, viu? Um abraço pro Armando, pro PC, para todo mundo aí. E qualquer dia eu vou aparecer aí pessoalmente para dar um abraço em vocês. Ótimo, muito obrigada. Até porque eu não quero só o voto, eu quero reforçar o voto da família de vocês todinha, dos dois, aí, do Carlão e da Karine. Tá certo. E fora o pessoal, o resto que está aí na rádio. E quem estiver passando pela rua também, caiu na rede para mim, é povo. Tá certíssimo, tá certo. Muitíssimo obrigada. Valeu. Um abração. Boa noite, bom trabalho. Obrigado. Tchau, tchau. Conversamos com o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, pré-candidato ao Senado Federal pelo PSDB. 6h21, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, o deputado estadual Dermilson Chagas denuncia o uso do serviço de emissão de RG para fins eleitoreiros. É isso mesmo. Essa semana falamos aqui no 18 Horas, inclusive, sobre esse assunto, sobre a falta de cédulas de identidade no interior do estado. E agora estão aí trocando o documento por votos, Karine. Atenção, Carlão, essa história é muito grave, porque, segundo a denúncia do deputado, pessoas ligadas ao governo do estado estariam abordando cidadãos que procuram o serviço de emissão de identidade para pedir voto para políticos aliados ao governo atual. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. O deputado estadual Dermilson Chagas está denunciando o sistema de emissão de carteiras de identidade ou registro geral. Segundo a denúncia, o sistema está sendo utilizado por políticos que visam uma reeleição no próximo pleito. O parlamentar destacou que pessoas ligadas ao governo do Amazonas estariam abordando cidadãos que procuram o serviço de emissão de cédula de identidade para pedir votos para os políticos que são aliados do governador Wilson Lima. O deputado Dermilson Chagas informou que recebeu a denúncia do uso do sistema de emissão de cédulas de RG para a captação de votos para políticos de pessoas que conseguiram obter o RG e depois, em seguida, receberam ligações telefônicas de pessoas ligadas a políticos solicitando que elas votassem nesses parlamentares. De acordo com o deputado, a ação eleitoreira estaria sendo realizada sem a anuência do governador Wilson Lima. Aqui em Manaus, se tira só para determinadas pessoas, fazem ligação por telefone para as pessoas pedindo voto. Governador, estão pedindo voto. Tiro a carteira de identidade, pego as informações da pessoa, presidente, depois ligam pedindo voto. Como nós mostramos aqui mesmo no 18 Horas, em diversos municípios do interior do Amazonas, existe uma carência do serviço da emissão da carteira de identidade. Por esta razão, muitas pessoas vêm a Manaus para obter o documento que, na maioria das vezes, é usado para dar entrada ou renovar benefícios sociais, como aposentadoria, seguro-defeso, auxílio maternidade, auxílio doença, entre outros documentos. Essa não é a primeira vez que o deputado Dermilson Chagas denuncia a emissão de RG aqui no Amazonas. Para o parlamentar, o governo do Amazonas vem fazendo uso eleitoreiro desse serviço. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 6h24 aqui em Manaus. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Seguimos falando sobre política, né? Teve um evento em Porto Alegre que a ex-presidente Dilma Rousseff perdoou Geraldo Alckmin por ter apoiado o impeachment dela. Cadu, foi isso mesmo que aconteceu? Conta mais detalhes a respeito do assunto pra gente. Boa noite.
Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Foi isso mesmo, Karine. Impeachment são águas passadas. Pelo menos foi isso que a ex-presidenta Dilma fez entender no discurso dela em Porto Alegre. Quando ela foi destituída do cargo em 2016, Geraldo Alckmin era governador de São Paulo. E nessa época, ele foi para as ruas, junto com outros integrantes do PSDB, fazer manifestação em favor do impeachment. Ou seja, ele fez parte do movimento encabeçado por vários partidos de centro e de direita que acabou legitimando as pedaladas fiscais. Agora Dilma e Geraldo Alckmin estão do mesmo lado, se reencontraram e nesse evento sentaram juntinhos, lado a lado. E ela, sem expressar nenhum incômodo, fez deferência a Geraldo Alckmin, chamando ele de parceiro. A gente separou um trecho dessa fala dela. Vamos ouvir. Eu queria cumprimentar também o ex-governador Geraldo Alckmin, com quem eu tive a honra de compartilhar também o exercício de uma função que no Brasil foi esquecida completamente, porque agora ele ocupa governadores. Naquela época a gente fazia parceria, né, governador Alckmin. Nós tínhamos a capacidade de, independentemente dos partidos políticos que representávamos, colocar toda a função pública, que é servir ao povo do país e o povo dos diferentes estados da federação. Então, eu quero reconhecer aqui que em vários programas sociais, notadamente no Bolsa Família, no Minha Casa Minha Vida, nós tivemos uma parceria fundamental. Você está ouvindo 18 Horas. Aí a gente acompanhou a fala amigável, né, com muita amizade da ex-presidente Dilma Rousseff com Geraldo Alckmin. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo certo. Tá tudo bem, fizeram as pazes, né? Legal. Tudo pela política, Carlão e Karine. Isso aí. Importante reforçar. Está participando cada vez mais da pré-campanha de Lula, fazendo discursos, participando de reuniões, enfim. Isso tudo é uma estratégia do comitê de campanha que mudou de opinião nos últimos dias com relação à imagem dela associada a Lula, achando que essa aproximação poderia prejudicar. Parece que vem dando certo, tendo o retorno positivo que o partido esperava. Ainda falando do PT, Karine, os advogados do partido vêm cumprindo a agenda de reuniões fechadas com ministros do TSE, pedindo deles plano de reação aos possíveis ataques do presidente Bolsonaro contra o sistema eleitoral. Os advogados tiveram acesso a informações as quais apontam invasões a colégios eleitorais, roubo e até destruição de urnas eletrônicas. Coisas nessa área aí, ataques nesse sentido. Eles já conversaram com o presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, e com o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, e já tem encontro marcado com o ministro Alexandre de Moraes para amanhã. E agora falando do ex-presidente Lula, Karine, em um discurso na PUC de São Paulo, ele disse que o PSDB acabou, que o partido não tem mais influência e nem força política nessas eleições. A fala dele pegou muito mal, mostrando um certo revanchismo da parte de Lula. Vamos ouvir o que ele disse. Se eles achavam que o banir o PT, você está lembrado que uma vez teve um senador do PFL que disse que era preciso acabar com essa desgraça do PT, o Jorge Borhaus. O PFL acabou. Agora quem acabou foi o PSDB. E o PT continua forte, continua crescendo e continua o partido que conseguiu compor a maior frente de esquerda já feita nesse país. Você está ouvindo 18 Horas. E a gente acompanhou mais uma fala polêmica do pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. É polêmica, né, Cadu? Porque falar que o PSDB acabou é complicado. É forte. É muito forte, né, Carlão e Karine? Claro que o PSDB reagiu de pronto, dizendo que Lula está preocupado em responder à população porque a gestão do PT quase acabou com o Brasil. Vale lembrar que o PT vinha tentando se aproximar do PSDB desde a saída de João Dória da disputa eleitoral. E agora quem tornou o caldo de vez
ficou bem mais difícil para Lula conseguir o apoio dos tucanos nessa aliança que ele vem falando aí com a esquerda. Agora, falando do União Brasil, Karine e Carlão, a situação voltou a ficar difícil para Sérgio Moro, que ainda enfrenta uma ala resistente à candidatura dele ao Senado. Ontem foi discutida a possibilidade de dar a ele a chance de disputar uma vaga de deputado federal pelo estado de São Paulo, junto com a mulher dele, Rosângela, que se filiou à União Brasil e que também deve disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Importante dizer que o partido segue dividido entre a candidatura própria, capitaneada pelo Luciano Bivar, e entre o apoio restrito ao presidente Bolsonaro. Isso está influenciando na tomada de decisões com relação ao futuro de Sérgio Moro, que até ontem, até semana passada, ele estava certíssimo para disputar uma vaga no Senado. Mas como a ala, aí comanda, que é o partido União Brasil está dividido entre esses dois pontos, é bem possível que Sérgio Moro venha perdendo cada vez mais espaço. E agora, Karine, para a gente finalizar o nosso loop, nosso loop político, um fato para a gente rir também, e é para a gente sentir vergonha alheia. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a realização de uma audiência pública para falar sobre a boneca Barbie trans, inspirada na atriz transexual americana Laverne Cox. Quem pediu essa audiência pública foi o vice-líder do governo na Câmara, o deputado bolsonarista Ottoni de Paula. Ele é do MDB do estado do Rio de Janeiro. Ele disse que o objetivo, abre aspas, é debater as implicações psicossociais em crianças em decorrência da versão da boneca Barbie com o órgão sexual masculino. Enquanto isso, Karine, a economia brasileira cresceu 1% só no primeiro trimestre deste ano. E para ele, esse deputado, essa é a pauta mais importante para o Brasil. Vida que segue, né? Karine e Carlão. Ei, Carlos Eduardo, olha só, o governo federal pretende publicar decreto de calamidade pública por causa da alta dos combustíveis. O que está acontecendo? Como vai funcionar isso? Carlão, notícia muito importante, viu? O Palácio do Planalto e o Congresso Nacional estão discutindo ainda nos bastidores a possibilidade de decretar estado de calamidade pública por causa da alta de preços dos combustíveis. Ou seja, vem aí uma nova crise diante das ameaças de desabastecimento de diesel em todo o país. Faltando diesel para o transporte pesado, vai faltar alimentos nos mercados e redução na frota do transporte coletivo. O objetivo desse decreto é facilitar a criação de subsídios para ajudar os caminhoneiros, as empresas de transporte, os motoristas de aplicativo, entregadores e motoboys, usando como argumento a guerra na Ucrânia, que aí já está chegando aí a 90 dias de conflito lá no leste europeu, afetando aí mundialmente a distribuição de petróleo e gás em todos os continentes, né? Com esse decreto, Carlão, o presidente Jair Bolsonaro vai pressionar o Congresso Nacional a agilizar a aprovação das medidas provisórias editadas pelo governo. Esse movimento tem o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas certamente não vai ter o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O que conta a favor de Bolsonaro, nesse momento, é que não apenas ele quem está buscando a reeleição, mas todos os deputados. E, na opinião do governo, nenhum deles ousaria votar contra as medidas que possam reduzir o preço dos combustíveis, ainda mais em ano eleitoral. Só que no Senado, Carlão, 54 parlamentares não precisam se reeleger agora. Com isso, eles podem ficar confortáveis e não querer colaborar com o governo. Ou seja, essa proposta de decreto de calamidade pública tem um viés emergencial, mas também tem um viés político. Carlão e Karine. Cadu, para finalizar, vamos falar de coisa boa, pelo menos eu acho, né? O que o Senado aprovou em primeiro turno, a PEC, que assegura o piso salarial da classe da enfermagem. E passa a valer a partir de quando, Cadu? Quando é que cai esse dinheiro aí? Karine, hoje o Senado aprovou por unanimidade a PEC 11 de 2022, que dá mais segurança jurídica ao projeto de lei que institui o piso salarial nacional aos profissionais da enfermagem, que são os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e também as parteiras. A PEC foi aprovada em primeiro turno e ainda é preciso votar o segundo turno para então ser encaminhada para a Câmara dos Deputados, que vai ser a casa revisora. Essa PEC, cara,
Karime, ela resolve um vício de constitucionalidade do projeto de lei 2564 de 2020. A gente falou sobre ele aqui, vem contando a história dele toda aqui no programa 18 horas. Só que o texto desse projeto de lei acaba invadindo atribuições dos estados e dos municípios ao fixar um piso salarial. A PEC, portanto, vem fazer essas correções e, com ela sendo promulgada, aí sim resolve de vez a situação dos enfermeiros, desses profissionais da saúde, garantindo a eles o reajuste salarial. Ou seja, vai demorar um pouco, né? Claro que essa proposta entra no rol eleitoral. Muitos parlamentares que têm como bandeira a área da saúde estão fazendo pressão para que essa PEC seja aprovada. E com a proximidade das eleições, do pleito, né, eles estão de olho no apoio dos profissionais da saúde. Para eles é tudo ou nada. Então vamos continuar aguardando e vendo se vai seguir para aprovação essa PEC lá na Câmara dos Deputados e também em segundo turno no Senado. Antes de encerrar, Karime, tem um tempo? Claro, vai lá. Uma notícia, viu? O ministro do STF, Cássio Nunes Marques, acabou de tomar uma decisão derrubando uma decisão que foi proferida pelo plenário do TSE no ano passado, que cassou o deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini, por ter divulgado notícias falsas durante as eleições de 2018. A gente falou sobre esse assunto ontem aqui no 18 horas, né, Karime, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes usaria esse caso de Fernando Francischini como precedente para cassar o registro eleitoral de candidatos que produzirem ou divulgarem fake news nessas eleições. E agora, com essa decisão... Como é que fica? Essa decisão de Cássio Nunes Marques, Karime, Alexandre de Moraes vai ficar sem elementos jurídicos para tomar esse tipo de decisão. Guerra eleitoral declarada também na mais alta corte do país. Volto com vocês, Karine. Agora como é que fica, né, Cadu? Vamos aguardar esses desdobramentos. Amanhã, com certeza, você deve ter mais atualizações pra gente. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. 6 horas e 36 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho você vai conferir aqui no 18 horas. Manaus já registrem a 7ª maior cheia da história. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, em tempo e temperatura para hoje, quinta-feira. Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus. A máxima fica mais fresquinha, tá, gente? Não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e 98%. Mix. Olha, aí, Manaus já registra a 7ª maior cheia da história, segundo pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil. A previsão para esse ano é que o Rio Negro, em Manaus, alcance a cota máxima de 29 metros e 65 centímetros. E em todo o Amazonas, o mês de junho já começou com 17 municípios em situação de alerta e 42 em estado de emergência. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora na reportagem de Nathalie Moraes. Manaus já tem a 7ª maior cheia registrada desde 1903. Nesta quinta-feira, o nível do Rio Negro chegou à marca de 29,51 metros, segundo o registro do porto aqui da capital. A maior cota histórica é de 30,2 metros, registrada na cheia recorde do ano passado. Nesta última semana, a média de subida do Rio Negro por dia tem oscilado entre 1 centímetro, 2 centímetros e 3. Com uma marca de 29,51 metros, a cheia deste ano já ocupa a marca de 7ª maior cheia da história, ultrapassando inclusive a enchente de 2014, que registrou 29,50 metros. Segundo pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil, a previsão para este ano é que o Rio Negro, aqui na capital, alcance a cota máxima de 29,65 metros. A probabilidade de chegar a esta marca é de 80%. A pesquisadora do CPRM, Luna Gripe, destaca que as 6 maiores cheias da história do Amazonas foram registradas nos últimos anos. Em Manaus, a gente tem uma base de dados no Porto de Manaus muito expressiva. A gente tem dados de monitoramento desde 1912, né, considerando anos inteiros, a partir de 1903. Então, são praticamente 120 anos de dados de informações hidrológicas. É a 3ª maior série histórica do Brasil, para vocês terem uma noção. E se a gente pega todos esses anos,
apesar de estar 47 centímetros abaixo da marca registrada neste mesmo dia no ano passado, o Rio Negro continua em processo de enchente e sem previsão para o início da vazante. Com isso, a água continua atingindo cada vez mais o comércio e as ruas da área central aqui de Manaus. Esta semana, a Prefeitura interditou a Rua Barão de São Domingos no cruzamento com a Rua Pedro Botelho. Neste caso, os motoristas devem seguir em frente pela Rua Pedro Botelho, acessar a Avenida Lourenço da Silva Braga, onde terá opções para sair do centro pelas avenidas Joaquim Nabuco ou Floriano Peixoto. A Rua dos Barés também continua interditada no trecho entre a Avenida Joaquim Nabuco e Pedro Botelho. A Defesa Civil do Estado, por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, apontou que 467.244 pessoas e 116.811 famílias já foram afetadas pela cheia deste ano em todo o estado do Amazonas. O mês de junho começou por aqui com 17 municípios em situação de alerta e 42 em estado de emergência. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Então, o vereador Rodrigo Guedes está cobrando o fim da taxa de esgoto de 100% ou qualquer taxa sem que o serviço seja prestado. Ele tem até um pedido de instauração de uma CPI para investigar a empresa Águas de Manaus. Como é que está o andamento dessa situação, dessa CPI, Artemisa? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que estão acompanhando o programa 18 horas. Olha, na verdade, esse pedido dele é desde setembro do ano passado, viu, Karime? O vereador Rodrigo Guedes, do Partido Republicanos, entrou com um pedido para a instalação, então, da CPI na Câmara Municipal de Manaus para investigar a empresa Águas de Manaus. Segundo o parlamentar, dos 41 vereadores, apenas 13 assinaram, então, para a abertura, então, da CPI para investigar a empresa. Bom, agora por que 28 vereadores não se interessaram em investigar, então, a empresa Águas de Manaus? Se comenta que a base aliada do prefeito está segurando, então, essa CPI. E mesmo sem o apoio da maioria da casa, o vereador continua aí cobrando o fim da taxa de esgoto, né, de 100%, ou qualquer taxa sem que o serviço seja prestado. Ou seja, quando chega a conta, eu pelo menos pago 100% da taxa de esgoto, viu? Chega a conta de 300 e poucos reais aqui em casa, a taxa é de 100%, ou seja, mais 300 e pouco. Então, eu vou pagar uma conta aí de 600 e poucos reais por mês, Karime, Carlão e ouvintes. E é isso mesmo, viu? Bom, eu conversei com o vereador Rodrigo Guedes e ele comentou outros problemas também. Vamos acompanhar, então, a sonora, então, a entrevista com o vereador Rodrigo Guedes. O aumento da tarifa de água de 9,8% e os vários apagões no abastecimento de água, ou seja, falta de água em vários bairros, rompimento de adutoras na cidade de Manaus e, infelizmente, nós estamos empacados, digamos assim, em 13 assinaturas desde setembro. De 41 vereadores, só 13 assinaram e a base aliada do prefeito se recusa a assinar, ou seja, claramente estão protegendo a concessionária. Amando, eu acho que o povo consegue interpretar muito facilmente a manda de quem. Você está ouvindo 18 horas. Bom, acompanhamos então aí o vereador Rodrigo Guedes, do Partido Republicano. E segundo ele, o lucro da Águas de Manaus cresceu do ano de 2021 para este ano, como vimos aí, quase 10%, né? E a Águas de Manaus teve um lucro de 81% nos últimos 2 anos. O faturamento foi de 1.183 bilhões de reais. E a conta de água só aumenta, né? Dinheiro de quem? Do povo, né? De todos nós. Bom, e daqui a pouquinho, mudando de assunto agora,
Daqui a pouco será lançado, então, teremos o lançamento dos pré-candidatos às eleições gerais de 2022 do Avante. Nós comentamos ontem aqui no 18 horas, né? Partido do prefeito de Manaus. E está confirmada, ontem nós falamos dos deputados, né? Os possíveis pré-candidatos a deputado federal e estadual. E hoje foi confirmada a pré-candidatura do senador Chico Preto. E quem comentou, o articulista político Brian Douzami, ele fez uma análise o porquê de Chico Preto ser indicado aí seu pré-candidato ao Senado pelo Avante. Vamos ouvi-lo então. A confirmação da pré-candidatura do ex-vereador Chico Preto ao Senado Federal é resultado de uma articulação profunda do seu grupo político. Lembrar que ele veio do Democracia Cristã, se filiou ao partido do prefeito Davi Almeida. Dentro do partido, ele teve que articular a viabilidade da sua candidatura. Uma candidatura ao Senado não é fácil, é necessário que as lideranças do partido o reconheçam como alguém capaz de encarar essa missão. Sob o ponto de vista ideológico, Chico Preto é uma direita que eu poderia chamar de sóbria, uma direita moderada, que ao contrário do seu adversário Coronel Menezes, não é uma direita subserviente ao presidente da República. A gente pôde ver isso no episódio dos decretos a respeito da Zona Franca de Manaus, onde Chico Preto seguiu a linha do prefeito Davi Almeida e enfrentou os decretos do presidente Jair Bolsonaro. Isso por si só demonstra que, sim, Chico Preto tem um alinhamento à direita, mas não se comporta como vassalo do presidente Jair Bolsonaro. Você está ouvindo 18 horas. Acompanhamos então a análise do articulista político Brian Douzami. E hoje à tarde eu conversei também com o deputado estadual do Cidadania, Wilker Barreto. Ele fez uma análise de como está o atendimento nos hospitais e nas unidades de saúde no interior do Amazonas. Vamos acompanhar. O colapso de Manaus reflete no interior, porque quando a alta complexidade é demandada, é Manaus que recebe. Imagina, se o João Lúcio já está abarrotado no de corredores, Platão e 28, de onde vem, para onde vai a alta complexidade? Então, me preocupa isso, porque quando ocorre uma superlotação das unidades de Manaus, com isso tem um represamento de transferências do interior. Isso reforça a ideia de UTIs nos polos. E Itacoatiara está sem UTI, não tem tomógrafo e nem mamógrafo. Enquanto isso, a gente percebe decisões de governo equivocadas no que diz respeito aos gastos públicos. A saúde, infelizmente, do Amazonas, mesmo depois da pandemia, ainda não saiu da UTI. Você está ouvindo 18 horas. Como vimos, né, a declaração então do deputado Wilker Barreto, um caos a saúde na capital e pior ainda no interior do Amazonas. E ele comentou também o assunto que nós falamos ontem no 18 horas sobre ele ter sido barrado pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Saúde, né, do Estado, na maternidade Balbina Mestrinho, para fiscalizar a falta de leitos de UTIs. Ele disse que outros parlamentares estão enfrentando a mesma situação em outras unidades hospitalares. Vamos ouvi-lo. Fiquei surpreso quando o Ricardo Nicolau também testemunhou que teve o seu pedido de fiscalização do Delfina negado. Isso é grave, reportei isso hoje para a deputada Maiara, presidente da Comissão de Saúde, que a mesma oficializa a secretária de Saúde, dizendo que a Comissão de Saúde da Assembleia tem sim prerrogativa, ao mesmo tempo que estou cobrando do presidente providências. Eu devo estar todos esses dias encaminhando a UNALI, a União Nacional das Assembleias Legislativas, o caso, e ao Parlamento Amazônico, que é o encontro de todos os deputados do Norte. O que ocorre aqui no Amazonas hoje é violação clara de prerrogativas de deputado. Imagina, um deputado que não pode fiscalizar uma unidade, qual é então a importância do parlamento se não fiscalizar? Você está ouvindo 18 horas.
Acompanhamos aí também, né, a denúncia do deputado Wilker Barreto do Cidadania. Que situação, hein? A saúde no estado do Amazonas, na capital, no interior, e agora também o deputado, não somente ele, como ele citou também o deputado Ricardo Nicolau, eles estão sendo barrados, não estão podendo fiscalizar as unidades de saúde, enfim, os hospitais. Uma situação realmente grave, Karime e Carlão. Sem dúvida, Artemisa. Muitíssimo obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Para vocês também, uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h50, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, agora escuta aí, presta atenção, hein? Essa situação é extrema. Peritos criminais do Amazonas aprovam um indicativo de greve porque não conseguem receber do governo do Amazonas o pagamento de direitos trabalhistas, Karime. É exatamente isso, Carlão. Segundo eles, o governador Wilson Lima prometeu durante uma reunião em abril deste ano o pagamento das datas bases, mas o governador não cumpriu a promessa. E tem mais, tá? Piora a situação. A categoria alerta que a perícia aqui do estado do Amazonas pode colapsar. Basta um simples ato. Basta que cada um deles deixe de levar os seus equipamentos de trabalho, porque o Estado não tem a mínima estrutura de funcionamento, segundo a categoria. Olha só, enquanto isso, os cofres do governo estão cheios e já acumulam quase 12 bilhões de reais somente de arrecadação nos 5 primeiros meses desse ano. E a repórter Odineia Araújo traz os detalhes pra gente agora. Os peritos criminais do Amazonas, que têm papel fundamental para resolver crimes e que são ligados ao Departamento de Polícia Técnico-Científica da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, foram totalmente ignorados pelo governo Wilson Lima. Após terem os salários congelados em 2019, tão logo Wilson Lima assumiu o governo, assim como todos os demais servidores do Estado, os peritos sequer receberam alguma proposta de aumento salarial, como os demais, em janeiro de 2022. Quando os salários foram descongelados. Durante a reunião com a categoria em abril desse ano, o governador Wilson Lima prometeu que pagaria as datas bases atrasadas dos anos de 2019 e 2020. Só que a promessa não foi cumprida. Por isso, o Simpoean, Sindicato dos Peritos Oficiais do Amazonas, aprovou em Assembleia Geral indicativo de greve. De acordo com o presidente do sindicato, Hilton Soares, o governador agora nem mais atende aos trabalhadores. A gente tentou negociar várias vezes com o governo. No mês passado, o governador prometeu, deu a sua palavra que pagaria uma parte das datas bases dos peritos, que são os únicos que não receberam nada nos últimos anos. E a gente tentou de todas as formas aguardar. Como a gente mais uma vez não foi atendido, fizemos uma assembleia com indicativo de greve. A categoria aprovou por unanimidade esse indicativo de greve e agora nós vamos começar os procedimentos para que a gente possa tomar as medidas necessárias, que é o último recurso, né, que infelizmente restou à categoria. Né? Entre as promessas não cumpridas pelo governador aos peritos estão a garantia de que eles receberiam pagamento de parte do escalonamento de investigadores e escrivães e database atrasadas. O quadro de peritos criminais no Amazonas está defasado. São pouco mais de 160 profissionais para atender a todo o estado. Durante esse período de indicativo de greve, os peritos vão atuar somente dentro do padrão, ou seja, realizando um serviço rigoroso e usando apenas os equipamentos e materiais disponibilizados pelo Estado para que exerçam suas atividades. Só que usar apenas o que o governo disponibilizar para eles, segundo o presidente da categoria, significa praticamente permitir que o setor de perícia técnica do Amazonas entre em colapso, porque às vezes nem gasolina tem para deslocar uma equipe para a cena de um crime. Os peritos levam a perícia nas costas, né? Basta que os peritos, por exemplo, parem de usar os seus próprios recursos, os seus próprios computadores, tirar dinheiro do próprio bolso, que a própria perícia ela colapsa. Então é um negócio meio complicado. E o mínimo que a gente espera do governo é a valorização. Os peritos vão realizar outra Assembleia Geral para definir as ações e mobilizações que serão realizadas enquanto não houver acordo com o governo. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
E a lei que fixa o salário mínimo de R$ 1.212 para este ano foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira hoje. A medida foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro ainda no ano passado, no dia 31 de dezembro. Na época, elevou o mínimo em 10,18% em relação aos R$ 1.100 pagos em 2021. Karine, mas a inflação desse ano, o salário mínimo só dá mesmo para comprar a cesta básica e olha lá. Isso porque até o mês de abril a inflação dos itens da cesta básica já consome esse aumento. Enquanto o salário mínimo passou de R$ 1.212, a cesta subiu para R$ 1.209,71. Exatamente. A informação é do levantamento do Procon de São Paulo, que apontou o aumento de 6,38% no valor da cesta básica em abril, lá em São Paulo, que é a cesta básica considerada a mais cara do país. Numa análise da inflação por grupos, desde março de 2020 até fevereiro deste ano, mostra que a alimentação no domicílio, aquela alimentação de casa que a gente faz mercado, básica, aumentou 30%. Karine, a gasolina e a energia subiram perto de 20%. Na outra ponta, os serviços em geral subiram 8% e os serviços prestados às famílias mais intensivos em mão de obra ficaram 4% mais caros desde a pandemia. Mix. Confere a previsão do tempo rapidinho, Karime Leão, para amanhã. Tempo e temperatura para sexta-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 62% e 96%. Olha, atenção para um novo golpe que tem sido recorrente em Manaus em cima de precatórios, que são pagamentos expedidos pelo judiciário devidos pelo poder público para uma pessoa. Pois bem, Carlão, o golpe tem funcionado da seguinte forma. Esses golpistas, eles entram em contato com as pessoas que estão esperando para receber esses precatórios. Só que os criminosos dizem aquela velha história, né, Carlão? Que é preciso fazer um pagamento antes para receber precatório. Isso não existe, né, gente? O repórter Hector Silva conversou com o juiz Roberto Hermidas de Aragão Filho, coordenador central do Precatórios, e esclarece tudo pra gente agora. O Tribunal de Justiça do Amazonas emitiu um alerta sobre um golpe que tem usado o nome da Justiça do Estado. Golpistas obtiveram informações de pessoas no Amazonas que estão esperando para receber precatórios. Só que para receber, eles têm pedido um pagamento que se diz necessário. Segundo o juiz Roberto Hermidas de Aragão Filho, coordenador da Central de Precatórios, o golpe tem se tornado frequente e a vítima precisa estar em alerta aos sinais. Como qualquer procedimento de fraude, eles passam uma imagem de que aquilo é autêntico, citando o nome de uma autoridade. No caso, ele utilizou o nome de um desembargador e, para que ela recebesse essa quantia, ela teria que fazer um depósito prévio. O Tribunal de Justiça não envia e-mails aos credores de precatórios sobre eventuais pagamentos. Tampouco exige depósitos prévios como condição para liberar tais créditos. Esses pagamentos sempre ocorrem mediante transferência bancária, a transferência eletrônica, e após intimação dos advogados, e não das partes, dos advogados que são intimados, pelos canais oficiais, como o Diário Eletrônico e o portal de intimação do Tribunal de Justiça. Então, isso não ocorre pessoalmente, através de um servidor ligando para a parte ou mandando um WhatsApp ou e-mail ou um desembargador. Imagine a situação se um ministro ou um desembargador vai ligar para a parte dizendo: tem um dinheiro aqui. Então eles fazem isso para passar a aparência de legitimidade, de autenticidade. Então, dizem que usam o nome de uma autoridade, mas nada disso acontece. Em caso de dúvidas, o credor pode ligar para o número 92-3303-5271. O horário de atendimento é de 8 às 14 horas. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 59 minutos. Vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. As denúncias contra a falta de infraestrutura na saúde do Amazonas têm se avolumado no Ministério Público do Estado. Quase não há
quase há uma semana em que o inquérito não seja instaurado. As denúncias que vão da falta de medicamentos, exames e de atendimentos precários. Autoridades estaduais, de forma aberta, proíbem deputados de entrarem nas unidades para fiscalizar. Por tudo isso, acontece no momento em que o Estado bate recordes e recordes de arrecadação de impostos. Os defeitos graves da gestão ficam cada vez mais expostos. E assim como acontece na segurança, a saúde também sofre, mesmo com o aumento milionário dos gastos no setor. Mix. 7 em ponto, Karime, finalizamos mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo. Até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.